E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para manter firme e forte, certo? Algumas características e vamos agora entrar e continuar na nossa belíssima, elegante classe gramatical verbos. Pessoal, nós já detectamos que existem alguns modos verbais, né? Existe o modo indicativo, que é quando eu tenho certeza, Ana pegará a vaga. Eu tenho o modo subjuntivo, que indica a incerteza, se Ana pegasse a vaga, certo? Subjuntivo ou incerteza. E agora eu tenho o modo imperativo, que é quando eu designo, eu permito com que o meu falante ou eu falante peça ou ordene alguma coisa. Pegue Ana a vaga. Note que agora estou imperando o meu desejo imperativo com que Ana pegue a vaga. Tá bom? Nessas nuances, pessoal, eu tenho o imperativo afirmativo, que é quando eu afirmo alguma coisa, pegue Ana a vaga. Ou tenho o imperativo negativo, não pegue Ana a vaga. Certo? Pessoal, esses verbos no imperativo, eles são muito usados em algumas tipologias textuais, como por exemplo, uma receita de bolo, certo? Ele é muito usual quando nós fazemos essa tipologia textual. A receita de bolo, ele transcreve o quê? Ele solicita que você faça todos os procedimentos que está na receita do bolo, né? Então, se ele solicita, se ele pede que você faça isso, ele está imperando um desejo que você faça aquilo. Se ele impera um desejo que você faça aquilo, está no modo imperativo. Deu para entender, pessoal? Ficou mais claro? Ficou tranquilo? Né? Então, o modo imperativo permeia sobre essas nuances. Tá? Aí, pessoal, existem as características do presente do indicativo, do imperativo afirmativo, do imperativo negativo. Pessoal, ó, presta atenção. O imperativo afirmativo, ele se origina, ele tem sua origem no presente do indicativo. Como assim, professor? Simples. Você conjugou o verbo no presente do indicativo, não conjugou? Conjuguei. Então a sua nuance para o imperativo afirmativo estará lá. Com exceção da primeira pessoa, porque não tem como eu dar ordem a mim mesmo, né? Então, o imperativo da primeira pessoa você esquece, tá? E modifica em algumas características a terminação da letrinha. Por exemplo, no presente indicativo tem o verbo deixa, tu deixas. Já no presente indicativo. Já no imperativo afirmativo é deixa tu, né? Deixa tu. Note que o verbo deixar está imperando. Deixa tu isso aí. Entendeu? A depender do tom que você fale, você pode falar em um tom irônico ou não em um tom irônico, não é verdade? Mas calma, pessoal. Isso a gente vai aprender com calma e devagarzinho quando a gente estiver fazendo parte das conjugações verbais. O que eu quero que vocês tenham em mente é sobre essas características, certo? Professor, e no material didático está dizendo que o presente do subjuntivo corresponde ao imperativo negativo. Sim, pega o verbo deixar também. Imperativo negativo, mas esse fone aqui tá só por Jesus, né? Como é o presente do subjuntivo? Deixe. Você pode deixar ou não. Tu deixes. Isso aí. Você pode deixar ou não. Já no imperativo negativo, não deixe você ou tu aí. Note que a supressão da partícula S. Lembrando que a primeira pessoa se desfaz. Não existe. Ok, pessoal? Tranquilo? Partindo desses pressupostos, eu vou ajudar vocês a responder a questão número 12, certo? E algumas questõezinhas que está na página 9, no caso, a questão 14. Por que o professor não vai responder a questão número 13? Porque ela faz parte de um texto interpretativo, que vocês terão que ler e terão que analisar segundo o seu contexto analítico e interpretativo. Tá bom? Para a questão 12. Leia esta tira de Luiz Fernando Veríssimo e responda os itens a seguir. Família Brasil. Eu estava lendo as notícias do Brasil no jornal
E lava as mãos antes de vir para a mesa, né? A esposa aí está ordenando que ele vá para a mesa, né? Ou seja, aí está presente um verbo no imperativo, né? Tem na letra A. Revele como se dá o efeito cômico da tira. Como é que se dá o efeito cômico da tira? O rapaz está lendo o seu jornal. E o efeito cômico da tira está pela utilização da contextualização do verbo no imperativo, onde ela ordena que ele vá jantar naquele exato momento. Certo? Ok? E que ele lave as mãos. Certo, pessoal? Tranquilo? B. Releia esta frase. Lava as mãos antes de vir para a mesa. Considerando o verbo lavar, indique em que modo verbal ele está e com que finalidade esse modo foi empregado. Está no modo o que, pessoal? Modo do imperativo. Qual é o intuito? Que ele vá comer naquele exato momento, mas que antes dele ir comer, porque ele estava manuseando um jornal, ele lave as suas mãos. Tudo bem? E aí temos a questão número 13, A e B. Certo? Para responder a questão 13, vocês vão ter que ler esse textinho e fazer uma analogia com aquele texto anterior que eu estava explicando na aula anterior sobre o texto narrativo. Tudo bem? Então agora é com vocês, a interpretação textual. Vai firme, viu? Mas lembrando que qualquer dúvida, pessoal, eu estou online na plataforma para saná-las. Pessoal, a questão 14 é muito interessante. Observe, ó. Os versos a seguir são da letra da música Cobra, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Não me cobre ser existente, cobra de mim que sou serpente. Note que há uma analogia entre o verbo cobrar aí, tá? Lembrando, nosso português não é igual à matemática, né? Então tem algumas palavras, pessoal, que para nós sabermos o seu significado, eu dependo muito do contexto utilizado. Como, por exemplo, a palavra cobra. A palavra como pode ser do verbo comer, pode ser um efeito de comparação. A palavra manga pode ser manga de camisa, manga fruta ou manga do verbo mangar. Então, a utilização desse recurso aí faz com que tenhamos essa analogia, certo? Então, ele pede para a gente analisar. Com relação ao emprego do imperativo, nesses versos, pode-se afirmar que 1. Na oposição imperativo-negativo, imperativo negativo na frase de cima e imperativo afirmativo na frase de baixo. Justifica-se a mudança do verbo cobre, cobra. Está correta? Está, né? Ó, a oposição imperativo negativo, imperativo afirmativo, justifica-se a mudança do verbo cobre por cobra. Note que depende do contexto que era utilizada. Entendeu? Então, dependendo do contexto, essa palavra cobra aí poderia estar se referindo ao animal. Que pode ser cobra, pode ser serpente. Ok? 2. A diferença das formas cobre e cobra gera inadequação na flexão do segundo verbo, cobra, devido ao deslocamento da terceira para a segunda pessoa do sujeito verbal. Não me cobre. Não cobre você. Está na segunda pessoa. O que aqui foi que eu disse na explicação? Que não existe primeira pessoa, né? Então, ambas as formas estão na segunda pessoa. Então, não há essa nuance, pessoal, de terceira e segunda. Certo? Ok? Tranquilo? Então, essa é a adequação correta. Está na segunda para com a segunda. Beleza? Tranquilo? 3. O primeiro verbo no imperativo negativo opõe-se ao segundo verbo que se encontra no presente indicativo. Está no presente indicativo, pessoal? No presente? Não, está no imperativo. Cobra de mim. Para você cobrar de mim. Certo? Então, ele está imperando esse desejo para você cobrar. Certo? Então, também está incorreta porque está no imperativo afirmativo. Então, a questão número 2 e número 3 estão incorretas e aí vocês vão copiar porque elas estão incorretas. Tá certo, pessoal? Tranquilo até aí? Belezão? Beleza? Firme e forte? Bom, então assim vocês vão responder essas questões, tá certo? A 8 e a página 9 e vão mandar para o professor, certo? Hoje nós temos 2 aulinhas. Fiquem à vontade para sanar todas as dúvidas possíveis. Tchau!